Olá pessoal, aqui é o professor Euler, professor de Biologia, e vamos à nossa terceira e última questão de Biologia do PSS1, uma questão sobre gametogênese. E ele fala o seguinte: sobre a gametogênese humana, assinale a alternativa correta. Pessoal, quando nós falamos sobre gametogênese, nós lembramos lá que nós temos a gametogênese masculina, que eu chamo de espermatogênese, e a gametogênese feminina, que eu chamo de ovulogênese. A gametogênese masculina leva à formação de espermatozoides, enquanto que a gametogênese feminina leva à formação de ovócitos secundários. E vamos ver como acontece a gametogênese masculina, que é o que ele quer saber nessa questão. Então vamos lá. Pessoal, quando nós falamos de gametogênese masculina, nós lembramos de espermatogênese. A espermatogênese ela vai iniciar com células germinativas primordiais. Essas células germinativas primordiais, elas são células embrionárias e elas são células diploides. Essas células germinativas, pessoal, primordiais, elas vão passar por um processo de diferenciação. E nessa diferenciação dessas células germinativas primordiais, eu vou originar as espermatogônias. Como foi só um processo de diferenciação, essas espermatogônias elas ainda continuam sendo células diploides. Essas espermatogônias, com o intuito de aumentar o número de células, elas vão lá e fazem mitose. Lembra que mitose é uma divisão equacional, ou seja, nessa divisão aqui, as espermatogônias vão fazer mitoses, vão originar novas espermatogônias, que também vão ser haploides. Essa é a primeira fase da gametogênese masculina, que corresponde à fase de multiplicação. E o nome já é bem sugestivo, né? Se multiplicar por quê? Porque as espermatogônias fazem mitose e originam e se multiplicam em novas espermatogônias. Essas espermatogônias, então, passam por uma segunda fase, que é a fase de crescimento. Essas espermatogônias crescem e originam lá uma célula que eu vou chamar de espermatócito primário. Como ela apenas cresceu, a célula ainda continua diploide, com a mesma ploidia. Esse espermatócito primário vai iniciar agora a terceira fase da gametogênese masculina, que é a fase de maturação, que corresponde à divisão meiótica. O espermatócito primário vai lá e faz a meiose 1, lembrando que a meiose 1 ela é uma meiose reducional. Na hora que ele faz meiose 1, o espermatócito primário origina uma célula chamada de espermatócito secundário. E como a meiose 1 ela é reducional, pessoal, esse espermatócito secundário vai ser agora uma célula haploide. Esse espermatócito secundário vai lá e faz a meiose 2. Lembrando que a meiose 2 ela é uma meiose equacional. E nessa meiose 2, os espermatócitos secundários ainda não originam espermatozoides, mas sim células que eu chamo de espermátides. Essas espermátides vão passar pela última fase aqui da gametogênese masculina, que é a fase de espermiogênese, onde as espermátides vão se diferenciar no gameta masculino, que vai ser especificamente aqui o espermatozoide, que é uma célula haploide. Só gostaria de destacar uma coisa extremamente importante, pessoal. Nessa diferenciação das espermátides, lembra lá que a espermátide, como nós acabamos de falar, é uma célula haploide. Nesse processo de diferenciação, essa espermátide, como nós acabamos de ver, vai originar aqui um espermatozoide. Gostaria de destacar para vocês as estruturas básicas de um espermatozoide que nós precisamos saber, moçada. Então, ó, espermatozoide, ele vai ter aqui a região do flagelo, que ele utiliza para a locomoção. Eu chamo de flagelo ou cauda. Eu vou ter aqui a região da peça intermediária. Nessa região da peça intermediária é o local onde ficam lá organelas como mitocôndrias, que vão servir para a produção de energia para o espermatozoide. Aqui na região da cabeça, eu vou ter o acrossomo, em vermelho, que eu acabei de desenhar, e o núcleo, que vai ser o núcleo haploide. Então, aqui nessa região, eu vou ter aqui o acrossoma,
Lembrando que o acrossoma tem duas enzimas importantes que nós temos que decorar. A hialuronidase e a espermolizina, que ele utiliza para atravessar as barreiras do gameta feminino, o ovócito secundário. E eu tenho aqui a região onde tem o DNA, a região do núcleo. Lembrando, né, e quais são as estruturas que formam o acrossomo? O acrossomo é formado a partir do complexo de Golgi. O flagelo, ele é formado a partir do centríolo. E a peça intermediária, lembra que é um local onde tem muitas mitocôndrias. Mas uma coisa que você observa aqui nessa espermiogênese, além das organelas que estão sendo originadas aqui, né, você vai ter uma redução do volume, ó, do citoplasma. Tudo bem? Mas o que interessa aqui mesmo é a parte da gametogênese. Aí vamos lá, a letra A fala assim: as espermatogônias sofrem a segunda divisão meiótica e formam os espermatócitos primários. Falso, pessoal. Quando eu origino espermatócito primário, é quando a espermatogônia ela faz um crescimento e origina espermatócito primário. Então, a letra A ela é falsa. Letra B. As espermátides diferenciam-se em espermatozoides por meio de um processo de diferenciação morfológica, conhecido como espermiogênese. Correto, né, pessoal? As espermátides fazem lá a diferenciação por espermiogênese e originam lá os espermatozoides. A letra B é uma possível resposta. Letra C. Os espermatozoides originam-se a partir das espermátides. Correto? Após a segunda divisão mitótica. Pessoal, aqui não tem segunda divisão mitótica. Aqui tem divisão meiótica 2, a segunda divisão meiótica. E nessa segunda divisão meiótica, você tem espermatócito secundário virando espermátide. Então, a letra C, ela é falsa. Letra D. As espermátides originam-se diretamente a partir das espermatogônias. Após a primeira divisão mitótica, não tem primeira divisão mitótica. As espermátides, elas se originam a partir da divisão da meiose 2 dos espermatócitos secundários. Letra D também é falsa. Letra E. Os espermatozoides originam-se diretamente das espermatogônias após a primeira divisão meiótica. Não, pessoal, os espermatozoides, como nós vimos aqui, eles se originam a partir das espermátides, através do processo chamado de espermiogênese. Então, a resposta é a letra B de bola.